precisa com mulheres, e ainda mais nesse tema todo especial hoje, que é identidade. Um assunto tão importante, especialmente para as mulheres. Exatamente. E ainda mais recebendo uma princesa, né, que a gente admira tanto em todos Meu esses Deus. aspectos que a Muito Esther chique, citou, amiga. né? Como mãe, como filha Sim, também, como verdade. esposa, como cantora. Até hoje eu lembro daquele primeiro louvor que Meu explodiu em Joinville. Deus. Eu vou beber d'água, vou comer do pão. Tava cantando hoje ainda. É um prazer te receber. Imagina, é uma alegria, um prazer para mim, e saber que vocês lembram, né, dessa trajetória, desse início, também me deixa muito feliz, porque de alguma forma marcou a vida de vocês, o coração de vocês. Essa canção, ela foi gravada em 2013 e lançamento 2014, e foi algo assim tão especial que o Senhor nos deu, porque eu levei o CDzinho na porta da rádio na época. E então começaram a pedir. Ela começou a tocar de manhã, de tarde, de noite, e o meu telefone nunca mais parou de tocar. Então, assim, foi todo um início muito interessante ali, né? Com os louvores, com o CD. Hoje a última vez que gravei foi em 2020, e as pessoas até perguntam, mas tu não vai mais gravar? Eu digo, mas olha, tudo tem um tempo, né? A palavra mesmo fala sobre isso, né? Sobre um tempo determinado para todas as coisas. E aí eu digo assim, ó, que se Deus dissesse assim para mim, Derminda, você vai pregar a palavra, eu acho que eu já ia querer começar a fugir. Né? Então tudo começou com o louvor, iniciamos lá em 2013, 2014, esse ano estamos fazendo 10 anos de ministério, e então iniciamos dessa forma. Hoje ministramos a palavra por todos os lugares aonde o Senhor tem nos levado, e muito feliz com essa trajetória, com essa história, né, que o Senhor tem feito a gente trilhar. Né? Que bênção. Então, vamos lá. Quem é a Derminda Vargas? Apresente ela para nós. Meu Deus, a Derminda Vargas é uma filha amada do Senhor. E tenho passado assim, tenho vivido essa paternidade todos os dias. E eu achei interessante que antes de eu começar a falar, a Jennifer já falou sobre isso, filha, né? E eu me sinto assim, uma filha amada do Senhor, preciosa do Senhor. A partir do meu novo nascimento, né, que foi no dia 29 de outubro de 2008, foi o dia mais lindo e interessante da minha vida, na sala da minha casa, onde os irmãos foram lá orar. E foi um dia assim interessante, porque eu não imaginava o que fosse acontecer a partir da oração de um casal na minha casa. Eu não servia ao Senhor, muito pelo contrário, eu vivia assim num mundo muito distante, diferente do que vivo hoje. Às vezes eu fico pensando, eu nem sei quem era eu, mas eu gosto de lembrar sempre para dizer e saber de onde Deus nos tirou, né? Então eu sempre peço para Ele, Deus, não me deixa esquecer de onde tu me tirou. E eu lembro que naquele dia, 29 de outubro de 2008, eu e meu marido estávamos separados, a nossa filha já com 10 anos, e nós vivíamos assim uma vida nesse mundão assim de qualquer jeito. Não conhecíamos o Senhor ainda. E eu lembro que ele disse para mim, tu não quer deixar vir um casal orar aqui em casa e tal, porque eles são crentes, são da igreja. E eu disse, tranquilo, né? Tudo bem, oração é sempre bem-vinda. Então eles chegaram na nossa casa e começaram a orar. Eu até tenho esse testemunho no meu Instagram, em alguns cortes lá. Começaram a orar no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha. E para mim era tudo muito novidade isso, porque a gente acostuma muito com esse nosso meio, né, com esse jeito nosso de orar, de falar. Mas para quem ainda não conhece, é tudo muito novidade. Então eles começaram a orar e levantar as mãos para cima e tal, isso, aquilo, e eu assim atrás, né, com o olho desse tamanho assim, achando aquilo tudo muito esquisito, né? E aí eu lembro que nós chegamos à sala e então ele fez uma pergunta que mudou minha vida. Ele perguntou se eu queria entregar a minha vida a Jesus. Nossa, que lindo. E eu estava sentada assim naquele braço do meu sofá e eu me joguei dali, me joguei no chão. E encostei o meu rosto no chão. E era uma presença muito grande na sala da minha casa.
eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era como que se eu tivesse completa, inteira, sabe? E ali eu já sentia uma singularidade, que aí vem a identidade. Eu já sentia isso assim como se eu fosse o ser mais amado e especial, sabe? E quando eu levantei dali, eles com querendo fazer aquela oração, né, de confissão, aceito Jesus como Salvador e tal, eu não conseguia mais falar porque eu já falava uma nova língua. Olha só que bênção. E aí, ao mesmo tempo, uma voz dizia ao meu ouvido: você não pode falar essa língua porque você fuma, você não pode falar essa língua porque você bebe. Mas era como se o Senhor dissesse assim: ó, só vem, Derminda, sabe, só vem. E ali eu senti assim que foi o dia mais lindo e especial da minha vida. Eu sempre conto isso porque eu digo que eu já fiz viagens extraordinárias. Eu sou mãe, né? Já vivi a experiência de ter uma criança, né? Do nascimento de uma criança. Eu já me casei de noiva bem linda, que é um dia muito especial pra gente, mas eu nunca vivi nada, nem perto daquele dia, que foi assim, eu senti o Espírito Santo, a presença de Deus na minha vida. E sabe que eu sempre pensava assim, nossa, mas um dia isso vai passar. E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, ó, você é muito... isso é coisa do primeiro amor, porque você é muito empolgada quando você começa a falar das coisas de Deus. Todo mundo falava isso. E eu sempre pedia a Deus, eu quero sentir esse teu primeiro amor aí para sempre. A gente sabe do primeiro amor que fala da Bíblia, mas eu quero sentir isso para sempre. Eu quero contar para todo mundo quem tu é e o que tu faz na vida das pessoas. Então, foi a coisa mais linda, mais maravilhosa. Meninas, vocês precisam falar, porque senão eu vou sacar. Não, é tão bom te ouvir. A gente está amando o testemunho, pode continuar. Apesar de que eu já ouvi, né, já ouvi na ouviu, gravação. É verdade. Mas a gente não se cansa de ouvir quando é uma história linda, assim, de transformação, libertação. Isso. A gente sempre tem algo para aprender com essa história. Verdade. E a partir dali, Esther, Jenny, eu comecei a viver algo novo. A partir daquele dia, a partir do meu sim, tá? Então, assim, ó, eu sempre digo que Deus, ele nunca vai chegar chutando a porta. Deus, ele é manso, né? Ele é humilde. Então, ele chega e a partir do momento que a gente se prostra, que a gente diz, eu quero, como eu fiz naquela noite, eu quero Jesus na minha vida. Quando eu levantei dali, eu já era uma nova pessoa. É claro que isso não é uma mudança instantânea, porque a gente precisa começar a alinhar a nossa vida. Não é você aceitou Jesus e naquele momento ali tudo, né, se transformou. Não, você começa a saber que o Espírito Santo está aqui e ele pode guiar a sua mente. Então, vai de você se posicionar e fazer o que é para ser feito. Como, por exemplo, viver uma vida de reino. Né? Perdoando, amando o próximo, né? Amando o Senhor e o próximo. Então, começa a surgir esse entendimento, e aí quando a gente mergulha, pedindo, eu quero mais, tu vai vendo, e aí houve sim uma transformação na minha vida. Tanto no meu casamento, eu e meu esposo voltamos, estamos maior love, até né, hoje, graças a Deus. São 28 anos de casamento, nossa filha é uma bênção e a nossa casa serve ao Senhor. Amém, glória a Deus. Lindo seu testemunho. Que bênção, Dê. E vocês congregam aonde aqui em Joinville? Nós congregamos na sede de Joinville. Ah, que legal. Toda a sua família hoje serve a Deus, então, ali na sede. Na sede de Joinville. Meu esposo é presbítero na Casa do Senhor e eu tenho meu ministério, né? Eu acho que você deve lembrar da época que congregava no bairro, ali próximo à igreja onde você congregava, né? Na Elohim, antiga Tuiuti. Meu esposo congrega com você. Teu esposo? O Alisson Simas. A primeira vez que eu te vi foi lá no Centro Eventos Carl Hansen, num congresso de missões Siloé.
E eu ainda namorava com ele e ele falou, amor, aquela dali é cantora e ela é uma bênção. Olha só que legal. Eu lembro do Alisson com muito carinho. Ele é pregador da palavra? É pregador, Sim, Claro que eu benção. lembro. Ele é uma bênção. Que coisa boa. Ele te mandou um abraço. Ele mandou perguntar. Ai, Amor, dois- pergunta se ela lembra de mim. Imagina, lembro sim, lembro dele, da família dele, com muito carinho. E aquele tempo ali, Jennifer, foi um tempo assim de preparação, sabe? Que eu comecei a servir a igreja local, porque às vezes a gente pensa, não, mas isso não é para mim, isso não é para mim. O que não é para ti? Tudo que Deus coloca na mão da gente para a gente fazer, é para a gente fazer. Então ali foi a minha grande escola. Porque ali eu comecei cuidando da recepção, eu comecei sendo a regente do círculo de oração, aí depois eu fui a dirigente do círculo de oração, e quando eu saí dali, que eu vim para a sede, eu deixei ali intercessoras, sabe, no meu ministério. Então foi uma escola onde o Senhor me preparou para o que eu vivo hoje. Sim. Foi fantástico. O Senhor acerta tudo, né? É Sempre verdade. acerta. É verdade. Que legal. E Dê, tu falou bastante, né, dessa tua conversão, do teu chamado, e é muito lindo quando a gente sente esse primeiro contato, tem esse primeiro contato com Deus, porque é algo maravilhoso. Eu acho que a primeira coisa que mais nos impressiona é, uau, Deus, Criador lá do céu, se importa comigo. Sim. Né? Isso te faz pensar, verdade. meu Deus, existe um Deus mesmo, essa presença que eu sinto. E é tão maravilhoso que existem coisas que são instantâneas, né? A gente já vem essa consciência, meu Deus, o que eu preciso fazer para agradá-lo, né? Existem coisas Sim. que a gente já quer mudar na hora, como, por exemplo, o nosso falar. Claro que nós vamos sendo aperfeiçoadas dias após dia. Sim. E isso na descoberta da nossa identidade também é um processo, né? Porque Exatamente. nós éramos alguém e nós nos chocamos com Cristo e pensamos, e agora? O que Ele quer que eu Sim. seja? E como foi para você essa realidade ao encontrá-lo? Certo. Tu aceitou que haviam coisas em ti que precisavam ser modificadas? Como que foi esse processo? Com certeza. Foi um processo, assim, foi uma jornada. Na verdade, o processo, ele nunca acaba, né? Ele vai acabar o dia que o Senhor Constante, né? Jesus vir buscar a sua igreja. Então, assim, estamos em constante melhoras, né? Estamos no processo. Mas, assim, eu entendi bem a sua pergunta. E o que acontece? Sabe, Jennifer, a nossa identidade, ela é deturpada muitas vezes desde a nossa infância, Sim. tá? E por mais que não seja intencional. Por quê? Porque as pessoas que do seio da nossa família acabam falando coisas a nosso respeito que naquele momento é verdade absoluta. Por quê? Porque tu é uma criança e tá vindo de um adulto. Eu sempre falo sobre isso, cuidado com o que você fala, com as palavras que você lança a uma criança. Porque isso pode ser assim transformador, como também pode ser uma carga terrível. Um pavor para a criança. Exatamente, no seu desenvolvimento. E eu, infelizmente, eu tive palavras muito pesadas dentro da minha casa, sabe? Uma delas era, você é burra, você não é boa. Eu não me sentia amada, eu não me sentia amável, eu não me sentia bem-vinda, sabe? Então, eu inclusive, hoje, depois de alguns estudos, eu acredito que eu era uma criança depressiva, porque eu perdi o meu pai com 6 anos e eu não tive a oportunidade de passar pelo luto. E a psicologia explica que quando uma criança não passa pelo luto, ela acha que isso não aconteceu. Quando ela não vê um caixão ou quando ela não tem um adulto que chega e conversa, mesmo que seja aquela historinha lá que o pai agora é uma estrelinha, sabe? A criança, ela precisa passar por esse período, porque senão ela vai achar que não aconteceu. E como ela acha que não aconteceu, ela procura esse pai em vários rostos. Né? E como nenhuma conversa dessa existiu na minha casa, muito pelo contrário, quando meu pai faleceu, houve uma revolta por parte da minha mãe. Então ela virou assim uma pessoa muito ácida na época. Ela não conhecia o Senhor. Sim. E ela entendia que era o melhor que ela estava fazendo, porque naquele tempo ela tinha 4 crianças e aí o pai dessa criança morre e aí ela teve que trabalhar e se virar para colocar comida na mesa para aquelas crianças.
E aí, o que acontece? Como ela ficou com essa revolta pelos motivos dela, quando nós perguntávamos, mãe, cadê o pai? Ela dizia, não me fale nesse homem, eu não quero ouvir o nome dele aqui dentro. E isso, para nós, principalmente para mim, foi devastador. Sim. Sabe? E aí nós fomos criados por outras pessoas, como por tios, tias, e a criação de tios, tias, aquela galera toda que morava na minha casa naquela época, ela nunca vai ser de amor, de mãe, de pai, como deveria ser. Então, xingamentos, palavras terríveis ao nosso respeito, e a gente acredita, Jennifer, sabe? Eu lembro que, olha só, um exemplo aqui para vocês, eu lembro que um exemplo bobo de coisas que a gente fala para as crianças. Falavam para mim assim que o meu pé era um pé de lancha. Essa menina tem um pé tão grande que tem um pé de lancha. Essa menina é uma lancha. E eu me sentia maior. Isso. Eu também sofria com o pé de lanche. Até hoje. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar muito cedo, ali 13, 14 anos, e o meu primeiro par de sapatos, ele foi 2 números a menos do que o meu número real, porque eu pensava, o meu pé tem que caber dentro desse sapato. Que pecado, né? Sabe? Então, assim, são coisas que vão te marcando. Sim. Então, eu lembro como se fosse até hoje, dos pés machucados dentro de uma botinha, 2 números a menos, e eu calço 38. Sabe? Então, imagine assim, que foi algo assim tão devastador para mim, aquele ambiente. Hoje a gente fala que é um ambiente tóxico, né? Mas o ambiente em que eu cresci, ele realmente não foi um ambiente assim apropriado, saudável. E aí acaba que tu cresce, né, respondendo a sua pergunta, achando que tu é tudo aquilo ali, que tu é burra, que tu não é boa, que teu corpo não é bom. Sabe? Porque aí, eu até comentei um dia com a Lid, essa coisa de a gente dizer assim, olhar para a criança e dizer, ai, que menina isso, que menina aquilo, que menina da orelha grande, que menina da boca estranha, não sei o quê. A criança acredita nisso. E aí, então, ela acha que ela não é boa o suficiente. E vai aí, crescendo com esse trauma, né? Nossa, isso tudo vira assim. E aí nunca tu ter palavras assim de como você é linda, como seus cabelos são lindos, os teus olhos. Sim. Sabe? Tu não cresce dessa forma, então tu cresce achando que tu tá toda errada. Então pense numa mulher que cresceu se defendendo, sabe? E aí então virou um bichinho, qualquer coisa que falassem a meu respeito, eu já tinha um escudo pronto e eu sangrava em todo mundo. Essa que era a verdade. Então, essa descoberta, né, essa transição de descoberta para a identidade foi de muita oração, de muita comunhão, de muita busca para eu entender que eu não era aquelas palavras que disseram para mim, mas que eu era a filhinha amada do Senhor. Sabe? Inclusive, né, Jenny, se quiser contar do nosso projeto Filhas. Conte tudo que eu quero saber. Queremos você ministrando no Filhas também, né? Em breve. Nós temos um projeto com as meninas de dentro do Grupo Paz no Vale, foi onde nasceu, que é o Projeto Filhas. E é justamente o que nós buscamos apresentar para as meninas, principalmente para aquelas que não conhecem a Jesus, que elas têm um pai. Que elas têm uma família, que elas têm irmãs, que elas podem caminhar juntas para que possamos ajudá-las umas às outras, né? E é um projeto muito especial, está sendo uma bênção. Nasceu dentro do Paz no Vale, mas é aberto para todas as mulheres de todas as idades e tem sido encontros muito especiais, momentos de cura. E com certeza você estará em um deles ministrando para nós. Deus, mas olha, só me chama. Vai ser uma alegria, certamente, estar com vocês. Imagina. Amém, com certeza. Legal. E falando desse tema, hoje eu estava pensando um pouquinho, né, sobre a identidade. E eu fui pensar no nosso documento.
que é, né, o nosso RG. Aquela Fui fotinha ver, tão meu feia, né, Deus, Jenny? a misericórdia. Ainda fui fazer o meu semana passada e a primeira coisa que eu cheguei no trabalho, elas perguntaram, e aí, a foto ficou boa? E, gente, não. nunca fica boa a foto de RG, tá? A gente pede ali várias vezes, bate mais uma, mas não tem jeito. Bota o cabelo pra frente, bota pra trás, meu Deus do céu. E é muito interessante, né? Os dados que contém ali e por que a identidade é tão interessante a gente compreender, né? Tem ali a nossa fotinho, já começa pela fotinho, né? A nossa aceitação da nossa identidade e ao nosso Ótima nome, colocação. a nossa filiação. E na minha contém que eu sou filha do Vanderlei, filha da Juliane, tive o privilégio de ser criados pelos meus pais com muito amor e carinho. Olha. Mas eles são os meus pais terrenos. E a partir do momento que nós encontramos Jesus, a gente vê que a gente tem uma outra família. E nós nascemos de novo e nós recebemos também um novo nome, uma nova filiação. E sai, então, do Vanderlei e da Juliane para o nosso Pai, Deus. E aí começa essa coisa, meu Deus, a quem eu tenho que imitar, o que eu devo aprender. É muito importante tudo que os nossos pais nos ensinam. A Bíblia diz que temos que honrá-los. E glória a Deus quem tem o privilégio, né? De ter tantas coisas boas em casa, bons exemplos. Mas existem coisas que só o caráter do próprio Deus. E aí é mais difícil ainda, porque imitar o Vanderlei e a Juliane é fácil. Porque eles são, né? São carne, têm as suas falhas e a gente também erra. Mas Deus, daí é um pouquinho mais difícil. E Deus espera isso de nós, né? Que nós imitamos a Ele, deixou Jesus aqui para seguirmos o modelo. E identidade, meu Deus, se encontrar em Cristo, não é fácil. E o que você acha que é mais interessante na identidade de Cristo, que também é o mais difícil para a gente conseguir imitar, seguir? Se nós nos permitirmos ser moldadas pelo Espírito Santo todos os dias, tu pode perceber que as coisas começam a dar certo. Sabe, por exemplo, se você tem alguma coisa que você nunca fazia, gentilezas do dia a dia, coisas pequenas que você vai aplicando através daquilo que o Espírito Santo vai te ensinando. Sabe, quando os teus direitos, eles vai ficando assim tudo meio que insignificante, porque você vai dando prioridade a outras coisas, você vai vendo realmente, colocando realmente Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo, sentindo a dor, às vezes, daquela pessoa que tu nunca viu na vida, né? Que às vezes tu encontrou no mercado, que passou na tua frente, e aí é aquele momento de acolher, de amar, a gente vai vendo a identidade de Deus na nossa vida através disso, coisas que antes tu não fazia. E eu sempre falo assim que são momentos que a gente precisa comemorar. Eu lembro de entrar num hospital uma vez com a minha filha, e ela está passando mal, e quando ela chegou na atendente, ela tinha vontade de vomitar, e a atendente olhou para ela e falou bem assim, tu só não vai fazer isso aqui na minha mesa, né? E aí eu pensei, nossa, minha filha está num hospital, e ela precisa de atendimento, ela precisa ser acolhida, e essa abençoada vem falar dessa forma com a minha filha. Rude, né? Em outro momento, Esther, eu ficaria muito brava e eu já tinha derrubado aquela mesa, sabe? Só que eu fiquei quieta, olhei para minha filha e disse, filha, vem aqui, vamos ali do ladinho. Levei ela no banheiro, ela fez o que ela tinha que fazer, e aí ela me olhava assim com aquele olhão, né? Porque ela sabia que esse não era o meu natural, sabe? Normalmente eu ia querer pular no pescoço da atendente, mas ali o Espírito Santo estava moldando a essa mulher, né, com temperança que hoje vos fala. Então eu lembro de a minha filha olhar aquilo, achar tudo muito surpreendente, assim, o que está acontecendo, né? Sim, quem é essa mulher? E aí eu lembro de, então, passar aquele momento ali, sermos atendidas e ir para casa, ela sentadinha assim do meu lado, ela olhou para mim e disse assim, meu Deus, mãe, tu nem pulasse no pescoço da mulher. E eu disse assim, filha, glória a Deus. Eu lembro desse dia, eu dirigindo e comemorando, glória a Deus. Transformado. Graças a Deus, porque o Espírito Santo vai nos moldando. E aí, então, a gente
consegue perceber Jesus na vida delas, né? Porque ninguém ia perceber Jesus na minha vida se eu pegasse no pescocinho daquela abençoada que me tratou ali com palavras que de repente eu não esperava naquele momento. Sim. E ficasse brava. Então é isso, a gente vai vendo essa identidade de Jesus na nossa vida através dos nossos atos diariamente. É como tu fala com a atendente da padaria, é como tu fala com alguém que veio fazer qualquer coisa para você, veio na sua casa, arrumar alguma coisa na sua casa. Quantas vezes os meninos sobem o morro da minha casa para vender alho? E uma vez eu encostei na mão do menino para pegar o saquinho de alho que ele estava me passando no portão, e ali o Espírito Santo me tomou e eu agarrei a mão dele e sabe, entreguei tudo que o Senhor tinha para entregar ali naquele momento. É isso, a gente está sensível todos os dias e se permitir ser dirigida pelo Espírito Santo, sabe? Então, a identidade de Jesus em nós é isso, nós vivermos o reino, nós prestarmos atenção, estarmos sensíveis àquilo que o Senhor tem nos direcionado. Verdade. Amém. Inclusive, Dê, se você quiser entrar no assunto, você ministra um curso, né? Sim, eu falo sobre identidade. Viva a sua real identidade. E lá nós explicamos para as mulheres algumas coisas desde a infância, dessas feridas, né, que ficam em nós. E muitas vezes essas mulheres, elas têm 60 anos Sim. e elas ainda são uma menina machucada. Sim. Eu falo muito sobre isso, tá? Porque é muito fácil você detectar alguém na sua frente, às vezes uma mulher que você olha e pensa, nossa, uma senhora de 60 anos e eu posso aprender com ela. Então ela abre a boca e você vê que é só uma menina machucada, sabe? Então lá nós falamos que nós precisamos passar por esse processo de cura, transformação, e se a gente quiser, Esther, a gente consegue, porque o Espírito Santo, é como eu falei, ele não entra chutando a porta, a gente vai dando liberdade e se permitindo ser moldada por ele, e ele vai nos curando, ele cura as nossas feridas. Hoje eu conto coisas para ti que antigamente eu não podia nem falar, não podia, teve um tempo que eu não podia abrir a boca para falar sobre o meu pai, que eu só chorava, sabe? Porque haviam ali feridas que não tinham sido curadas. Sim. Então, cada vez que ela é cutucada, ela sangra, ela machuca de novo, sabe? Quando a casquinha estava fechando, cutucava, ela abria de novo e ali uma derminda muito terrível surgia. Sim. Entende isso? Mas o Senhor hoje fez ela cicatrizar. Então, eu olho e eu vejo, eu consigo perceber a cicatriz, mas não dói mais, porque ele é maravilhoso. Amém. Ele faz isso com a gente. Inclusive, no na nossa edição anterior, né, Jenny? Até lembrei agora. Acho que a identidade, ela tem muito a ver com a maturidade. A gente falou sobre maturidade espiritual. Então, assim, ó, eu falo muito sobre isso, né? Que existem meninas de 60 e mulheres de 20, sabe? E maturidade, ela não tem nada a ver com a idade, né? Mulheres amadurecem mais cedo, outras não. E isso também acontece na nossa vida espiritual. Como é que eu vou ter uma vida espiritual madura? A partir do momento que eu entendo que a Bíblia Sagrada é a bússola da minha vida. Sim. Porque se eu ficar só nos achismos, só no que eu ouvi, ou só nos testemunhos, ou só no hino que eu amo, então choro e me emociono, ainda preciso crescer muito espiritualmente. E uma das coisas que eu fiz logo no começo da minha conversão foi me matricular numa escola de teologia e aprender sobre a palavra de Deus. Lá eu passei 4 anos aprendendo, e depois fiz novos cursos de teologia também, porque a gente precisa conhecer, entender a palavra de Deus. E ela é tão maravilhosa que ela se renova a cada dia, né? Sim. Então nós precisamos ter o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, um devocional, né? E aí tu vai ficando madura espiritualmente. Tu vai entendendo que tem coisas que às vezes chegou na roda de conversa e tu sabe que aquilo ali é uma coisa assim que não é nem para você opinar. Fica
Às vezes você é tão traumatizada, né? E pensa, meu, por que isso acontece comigo? Mas quando você começa a ler, fazer devocional, você entende que aquilo faz parte do processo, né? Isso, exatamente. Interessante. Pode falar, Jenny. Só eu tô falando, né? Não, que maravilhoso. Não, quem tá falando aqui é só eu, né? Meu Fica à Deus, vontade, tá? vocês Os docinhos tá aí pra gente comer, tá? Meu Deus, chamaram Pra dar a uma dona... pausa aqui, pegar uma bananinha. Queridas, vocês chamaram a dona do formigueiro. E aí vocês Bem-vindo ao colocam clube. um prato enorme de doces. Então tá bom. Delícia, né? Me chamou a atenção o título, né? Viva sua real identidade. Uhum. Então, isso significa que existe também uma identidade falsa. Sim. E muitas mulheres estão vestindo e nem sabem. E o que seria, Perfeito. Perfeita a tua colocação, Jennifer. Por quê? Eu não sou aquilo que fizeram comigo. Eu sou quem o Senhor preparou para que eu fosse. Eu sou quem o Senhor me chamou para que eu fosse. Por exemplo, aquela mulher que pularia em cima da outra, ela derrubaria uma mesa, aquela mulher machucada, ferida, ela não vivia a sua identidade. Ela não vivia a sua real identidade. Ela estava num tempo onde ela só queria se defender, porque foi tão machucada, viveu num ambiente tóxico, casou com uma pessoa que também era machucada, que também viveu num ambiente tóxico, e aí, de repente, os choques. Eu sempre digo que uma hora vem. No começo do namoro, se identifica, um com a dor do outro, mas vai morar junto, colocar as escovas de dente junto para ver. Daqui a pouco começam os choques. Então, assim, um machucado, uma machucada que se machucam e sangram, sabe? Então, aquela identidade lá não era a que o Senhor fez para eu viver. E sim, essa que vivemos hoje com o entendimento da palavra do Senhor, sabendo que Ele cuida, que Ele cura, que Ele liberta e que a gente tenha a quem recorrer todos os dias. Que chamado maravilhoso poder compartilhar isso com a gente nesse podcast, né? Esse chamado maravilhoso ministrar para as mulheres. E como foi que você se descobriu que esse era o teu chamado, o teu propósito? Eu iniciei na igreja no círculo de oração. Eu comentei já que eu passei por vários lugares até chegar no círculo de oração. E ali no círculo de oração eu pude detectar o que muitas mulheres que estavam há muito mais tempo do que eu dentro da igreja, porque eu fui dirigente do círculo de oração, eu tinha 3 anos de convertida. E eu lembro que eu identificava naquelas mulheres muitas dores que precisavam ainda ser curadas, tratadas. Sim. E na época eu já comecei a ministrar o curso Mulher Única. Maravilhoso, nós temos recomendo. Aqui na igreja Vocês também. têm aqui? Não, tão gostoso, né? A gente aprende tanto. Sim, todas as mulheres da vida deveriam fazer o curso Mulher Única. Então, a partir dali, comecei a reunir essas mulheres. Eu não sei quantas mulheres eu já formei nesse curso. Fiquei muito feliz que outro dia eu cheguei num lugar e aí tinha uma linda sentada lá e ela disse assim, eu passei pelo Mulher Única seu e hoje eu ministro. Eu disse, ai Deus, como tu és lindo, né? E então, a partir dali, eu comecei assim, começou a arder no meu coração, Jennifer, essa vontade de ministrar para as mulheres, porque há muita identificação entre nós, de coisas que já passamos, e que podemos ainda melhorar, descobrindo a nossa real identidade no Senhor. Então, ali, círculo de oração, grupo de mulheres, e foi indo, e hoje eu ministro em retiro para mulheres, seminário de mulheres. Amo, é o que arde aqui dentro, é o que me move, e é uma alegria, porque o Senhor tem nos capacitado nesse tempo para isso, né? Que lindo, e a Bíblia diz que é de Deus o querer quanto o realizar. E eu acredito que o início mesmo desse caminho para saber, meu Deus, qual é o meu propósito na Terra? Vem muito disso também que queima no nosso coração. À medida que a gente vai se envolvendo no reino, algo vai nos atraindo, né? Seja uma liderança, enfim, trabalhar com mulheres. E isso a gente precisa estar envolvido literalmente no corpo de Cristo para que esse despertamento haja em nós também essa inspiração. E, sem dúvidas, trabalhar com mulheres tem o meu coração também. Que bênção. Eu amo. Que Deus te capacite cada vez mais, porque a gente faz a nossa parte.
e o Senhor faz a dele. É verdade. Né? Às vezes a gente quer alguma coisa assim e ela não acontece porque ainda a gente não está pronta para aquilo que o Senhor tem a fazer através de nós, em nós e através de nós, né? Então, assim, eu sei que você se prepare e que o Senhor te capacite cada vez mais, porque Ele tem levantado mulheres nesse tempo realmente para fazer a diferença, para amar mulheres, para não competir com mulheres, para colocar no ombrinho e chorar se for preciso, para dar colinho de vez em quando. Né? E isso é tão gostoso, porque essa identificação, essa coisa boa, é só o Senhor que coloca no nosso coração. Né? E você tem toda uma desenvoltura, né? Eu acompanho ali pelo Insta os provadores. Ai, eu que falo, legal, meu né? Deus, né? Quero, olha que mulher linda. A Lid que fala, ai, quando a D faz provador, o meu direct, olha, bomba com os provadores da D. Eu falei, ai, eu imagino. Sabe, Esther, que isso começou com um propósito, tá? Foi um propósito, assim, uma estratégia. Hoje eu faço para algumas lojas, algumas parceiras, né? E assim, foi se divertindo, né, no começo, e hoje virou assim uma coisa que toda semana praticamente eu tenho um provador para fazer. Por quê? Eu já fui mais gordinha do que sou hoje, eu já tive alguns quilinhos a mais do que sou hoje, e eu queria mostrar para todas essas mulheres que nós ficamos bem com a roupa que a gente quiser. Exatamente. Né? É claro que nós, mulheres de Deus, nós queremos sempre estar decentes, né? E que é possível a gente... Hoje aqui, por um acaso, estou com um pretinho básico, mas normalmente minhas roupas são cor-de-rosa, são laranja, uso vermelho, uso cores assim que normalmente as mulheres não querem. Mulheres mais gordinhas não querem. Não, eu não vou usar estampa, eu não vou usar listra, eu não vou usar poá. Por que não vai usar? Ah, vai. Então, quando eu comecei a mostrar ali, e eu lembro que antes de fazer com a Lid, eu já fazia com a Cláudia Gonçalves. Eu lembro. E sabe o que acontecia? Os maridos tiravam um print, chegavam lá e diziam, ó, eu quero dar de presente esse aqui, ó, para minha esposa, porque ela gostou desse aqui. Sim. Então, isso é maravilhoso. Mulheres assim que às vezes tinham o guarda-roupa todo preto, como eu já tive, né? De repente colocando lá estampas, flores, cores. Por que não podemos usar branco, amarelo? Sim. Podemos usar tudo que nós quisermos, né? Então foi assim que iniciou o provador, e querendo que as mulheres se aceitem, se gostem e que tirem essa coisa de padrão da cabeça. Não importa a balança, o que importa é que você está linda. Isso, né? E você estar bem, sabe? A minha filha é nutricionista, né? Então cuida de mim também, cuida da minha saúde. Que legal. E os meus exames dão sempre muito bem. Então você precisa estar saudável. Esse aqui é o templo. Né? A importância de se cuidar, né, Dê? Exato. Então, assim, se eu não fizer isso, ninguém fará por mim. Então, eu quis como um incentivo para essas mulheres usarem o que elas quiserem realmente. Por isso que começaram os provadores, amiga. É muito interessante os provadores ali. Fala, olha, bomba, os provadores da D. É a inspiração, um look mais lindo que o outro, né? E como que a gente descobre, Derminda, o que Deus espera de nós? Qual é o caminho para a gente ter essa descoberta? Assim, ó, antes de você ser servo, você precisa entender que você é filho. Antes de qualquer coisa, você precisa saber da sua paternidade. Eu vejo hoje muitas pessoas invertendo isso e achando que querem servir a Deus trabalhando. Então, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Na verdade, existe um pensamento do pastor Luiz Hermínio, ali de Itajaí, que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, que Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. Mas sabe por que você não consegue só estar e não trabalhar? Porque é impossível ver Ele se movimentando e você não fazer nada. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Só que a gente tem que ter esse entendimento primeiro de filiação. E eu tive isso, todo esse tratamento como filha, para então depois poder me movimentar. E eu lembro que eu comecei a estudar teologia e um dos assuntos que mais me marcou foi o encontro do anjo com Maria. Quando ele chega na porta de Maria
E aí ele fala para ela que ela ficaria grávida, que ela teria um filho. E aí eu vejo assim a simplicidade e inocência, que ela diz assim, mas como é que isso vai acontecer se eu ainda não sou casada? Né? Como é que isso vai acontecer se eu ainda sou virgem? E aí o anjo explica para ela como é que aconteceria, que seria pelo Espírito Santo, né? Que ela sabia que seria algo de Deus, ela tem esse entendimento, e aí prontamente, isso a Bíblia não fala, isso é coisa da Derminda, ela coloca a mão na cintura e diz, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Eu acho isso maravilhoso, porque antes de ela servir dessa forma, ela sabia quem ela era. Ela revela a sua identidade. Ela começa dizendo, eu sei quem eu sou serva do Senhor. Então, que aconteça comigo a sua identidade. Ela já tinha a identidade dela muito pré-estabelecida de filha, para então ela dizer que ela é serva. E aí, o propósito, aquilo que Deus tem para a tua vida, vai acontecendo naturalmente. As coisas vão se encaminhando naturalmente. Quando tu vê, tu já está fazendo algo que arde no teu coração, que tu foi chamado para fazer, e porque elas vão se ajeitando, vai se colocando. Não é maravilhoso? É maravilhoso. E agora vamos complicar um pouquinho mais o assunto. E a crise de identidade? Vamos falar sobre a crise. Às vezes muitas pessoas que vão nos ouvir, às vezes passam por uma crise de identidade, né? Ou já passaram por uma crise de identidade. Quando nós somos filhas amadas do Senhor, mesmo assim, nós não somos impedidas de passar pelos momentos de aflição que Jesus falou que aconteceria aqui. Sim. Porque antes de ele ascender aos céus, ele chama os seus discípulos e ele fala isso. Pessoal, vai ser difícil, vocês vão passar por dias terríveis, por dias difíceis. Mas ele prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. Então, aí é assim, Esther, que entra esse momento de dificuldade, de tristeza. Eu não acordo todos os dias saltitante, sabe? Não acordo todos os dias abrindo a minha janela e dizendo bom dia, Deus, bom dia. Não, tem dias que eu acordo brava, sabe? E nós passamos ainda por uma tal de TPM. Socorro. Eu não sei com vocês, mas uma mulher de 40 com TPM é uma loucura. Sim. A gente não é diferente, né, Jenny? Não, as de 20 e poucos também é igual. Então. E aí, nesses dias, a gente sabe a quem recorrer. A gente tem a quem recorrer. Então, a gente diz, Espírito Santo, eu preciso de ti, me ajuda, porque os dias de aflição, eles chegam para todas nós. Sim. Sabe, mesmo nós sabendo que a nossa identidade é em Jesus, sabendo quem somos em Cristo, mas o dia difícil também chega para nós. Enquanto nós estivermos aqui na terra, ele vai chegar, mas nós temos a quem recorrer, sabe? Essa é a crise de identidade que é aceitável a nós, filhas. O que nós não podemos fazer é nos comparar, sabe? Essa crise de identidade do tipo, me comparar com você, ela é mais bonita, ela é mais isso. Não, porque nós já passamos dessa fase. Nós nos amamos exatamente como nós somos. Se tiver alguma coisa para melhorar, a gente vai melhorar. É um negocinho no cabelo, é um negocinho, né? Um botox, né? Não é pecado, né, Dê? Não mesmo. Né? O que nós podemos melhorar, vamos melhorar e tá tudo ok. E a gente só vai se amando cada vez mais. Sim, pronto. Verdade. Um exemplo bíblico que você pode citar para nós, de uma pessoa, né? De um homem de fé que teve uma crise de identidade. Nós vemos em várias passagens da Bíblia que personagens da Bíblia que também passaram por momentos de dificuldade. Teve Elias que foi para a caverna, teve Esther que disse, eu quero saber, o que aconteça, o que acontecer, eu não vou me apresentar na frente do rei porque eu posso morrer, sabe? Não entendeu, sabia do chamado, do propósito, mas por um momento quis voltar para trás e, quer saber, não vou fazer isso. Então a gente vê vários personagens bíblicos, todos eles
ali com exemplos assim tão parecidos como os nossos, mas eu sempre digo que Elias, ele entrou na caverna, mas ele saiu com as próprias pernas, né? Ele saiu da caverna. Então, Esther, mesmo dizendo que não queria, daqui a pouco ela lembra o propósito que a colocou ali, sim, entende o cuidado que teve que passar naqueles dias ali e foi lá e se posicionou como uma mulher de Deus. Então, ao decorrer da Bíblia todinha, nós vemos que todos eles passaram por dificuldades, todos eles sofreram. Jó, né? Um exemplo de Jó se lamentando, dizendo que não conseguia, e que um dia tinha tudo, outro dia não tinha nada. Outro dia não Pensa tinha a crise nada. de identidade que ele sofreu, né? Vários personagens assim que passam por momentos turbulentos, por dificuldades, mas Deus dá vitória, Deus Amém. Deu vitória, né? E um dia nós vamos todos nos encontrar na glória e dizer glória como Deus, foi bom. É. Glórias a Deus. Passamos por momentos difíceis, mas estamos aqui firmes, fortes. Amém. Né? Paulo, eu gosto muito das passagens de Paulo e me identifico muito com ele por várias dificuldades que também passou, mas estava ali, né, preso, moído, né, numa prisão cantando, sabe? Eu sei quem eu sou e para onde eu tô indo. Eu sei quem eu sou e para onde eu tô indo, sabe? É maravilhoso. Sim, sim. E é verdade, né? A gente às vezes acha que tem Jesus, acabou as provas, as lutas, não vou mais chorar, e daí a gente se frustra, a gente esperneia, e não tira nada disso o fato de ter Jesus, né? A coisa boa é que ele passa com a gente, ele dá vitória, ele consola, ele dá sabedoria, mas não nos inibe, né, de passar por certos momentos difíceis. E o próprio Jesus, né, só conseguiu vencer aquilo que ele veio fazer na Terra porque ele tinha essa convicção de quem ele era, porque Jesus foi chamado até de príncipe dos demônios. Falaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, e ele ali, não, eu sou a luz do mundo, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, pra gente vencer, a gente tem que ter essa consciência, nem que a gente vá chorando, mas a gente sabe quem a gente é e vai até o fim, né? Amém, verdade. E planos pro futuro, Derminda, o que podemos esperar? Que aconteça comigo conforme a sua palavra. Isso daí. Hoje eu vou te dizer assim, Jennifer, que eu tenho vivido as promessas de Deus na minha vida e que não existe nada mais que eu queira fazer do que continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, né? Eu já passei por todo o processo de restauração de casamento, família, né? E hoje eu tenho vontade de acordar todos os dias, de ter muita saúde, de estar bem, para eu poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, os planos para o futuro são fazer aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Todos os dias. Um dia Ele me chama para estar lá essa ciclo de oração dos pequenos pés. Outro dia Ele me chama para estar num podcast com a galera jovem, jardim. E eu já estou me sentindo assim amada aqui por vocês, né? E é isso, o Espírito Santo ele vai conduzindo a nossa vida e o nosso futuro está nas mãos dele, é o que ele quiser para a nossa vida, né? A gente esperava ouvir, né, uma viagem, eu quero ser tal coisa, né? Mas isso é tudo do mundo secular, né? Nós do mundo espiritual a gente entende, né? Eu quero ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja, né? Como isso eu falei mesmo. ali, eu fui em lugares incríveis, eu já tirei fotos nos lugares mais lindos que existe, eu ainda tenho alguns sonhos, né, para realizar dessa forma, mas assim, o que arde no meu coração é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, então não tem como ser diferente. Amém. Mais alguma colocação? Não, eu acho que é isso, né? Que conversa rica, meu Deus, a gente aprende tanto, é um assunto tão gostoso que parece que sempre tem uma coisinha a mais para acrescentar. E deixa uma palavra, então, Derminda, para as meninas, né? Para os homens
jovens também, né, que estão nos assistindo. Sim. Sobre esse tema tão importante que é uma virada de chave quando a gente compreende. Eu tô com a minha Bíblia aberta aqui, eu quero ler para vocês em Romanos, no capítulo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ele está nos dizendo aqui que se a nossa mente for renovada, a nossa vida vai ser transformada. Nós precisamos passar por essa renovação de mente para vivermos a nossa real identidade. Nós precisamos saber que a nossa mente precisa ser espiritual. Precisamos viver o reino, lembra do Pai Nosso? Assim na terra como no céu. Aí a nossa vida é transformada. Aí nós vivemos reais transformações. E aí nós vivemos milagres. Nós vivemos coisas assim que a gente nunca nem pensava que ia viver. Né? Então, assim, a partir da nossa mente transformada, renovada, as nossas ações serão transformadoras, porque as nossas ações serão do céu. Quando nós temos uma mente renovada em Jesus, temos esse entendimento de que a partir de agora vai ser dessa forma aqui, ó. A Bíblia vai ser a minha bússola e a partir dela, se tá aqui, ok, tá certo, prossigo. Se não tá aqui, tá fora de cogitação para minha vida. E tem coisas que eu acho muito interessante quando fala ali sobre não imitem esse mundo. Tem coisas no mundo que a gente fica muito assustada, que a gente, né, ainda se espanta, e na verdade está tudo se cumprindo a palavra de Deus. Só que nós precisamos estar sensíveis e saber que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos do Senhor Jesus. E a nossa mente precisa estar sendo renovada em Cristo todo dia, e essa é uma busca diária. Sabe? Porque eu vejo que o servo cansado, ele normalmente ele se policia a ser de uma forma. Não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquele outro, como os fariseus faziam naquela época, né? De fazer esforços, aquelas coisas de ir orar na esquina, levantar as mãos para cima, sabe? Para que pessoas vejam aquele momento ali. Mas e a vida dele quando ninguém está vendo? Como é que é? Sabe? É aí que pega. Às vezes eu comecei a renovar a minha mente a partir daquele momento de que estamos aqui numa mesa, mas na nossa mesa não tem piada. Não tem piada, porque a piada ela sempre vai levar a diminuir alguém. Compreende isso? A piada ela vai sempre ser humilhação para um de nós aqui. E é engraçado isso? Não é engraçado. Eu não participo. Então, você se posicionar de formas que, se for falar sobre isso, eu tô fora. Sim. Sabe? Aquelas mentirinhas, né? Que a gente fala, mentirinha basiquinha, você não falar mais, não sair mais da tua boca. O nosso caráter ser renovado todos os dias. Aquilo que antes era uma piadinha ou era uma mentirinha engraçada, hoje não faz mais parte de mim. Acabou. E tu sabe o fantástico disso, Esther? É que nós podemos decidir isso a cada dia. Todos os dias que tu acorda, é porque o Senhor está dando mais uma chance para nós. E aí, então, nós podemos recomeçar dali. A partir de agora é assim. Vou ser mais gentil, vou ser mais educada, vou ser mais amável, vou cuidar mais do próximo. Eu falo muito do próximo, que o próximo não é aquele que está lá, o próximo não é aquele que está lá fora, que de repente eu chego lá e estendo a minha mão para ele. O próximo é aquele que Deus coloca na nossa vida, é aquele que está a pouca distância de nós, e às vezes nosso próximo é a nossa sogra. O nosso próximo, muitas vezes, é aquela pessoa que a gente, sabe, aquela cunhada que te irrita. Esse é o nosso próximo. E como é que eu estou tratando essa pessoa? Como é que está sendo? Se a minha mente não estiver renovada, não vai haver transformação.
E é a partir daqueles que estão dentro da minha casa. Eu até publiquei um vídeo que ele tá bem em alta aí, estão compartilhando bastante, quando eu falo da minha filha. A minha filha, ela tem 27 anos agora e ela é a minha principal discípula. E de vez em quando eu pergunto para ela como é que é a mãe dela, sabe? E sem problema nenhum em dizer assim, ó, filha, diz o que a mãe precisa melhorar. Fala para a mãe, tem coisas que ainda te aborrecem, tem alguma fala da mãe que você não gosta. Entende? Porque ela é a minha principal discípula. Não adianta eu querer ir pregar aí para todo mundo, sendo que a pessoa que está dentro da minha casa está achando que eu não sou um bom exemplo. Entendem isso? Então começa ali a partir da minha casa, da minha filha, do meu esposo. Meu esposo acha mesmo que eu sou uma mulher virtuosa? Porque Sim. na igreja, quando eu chegar na igreja, é muito fácil os irmãos olharem para mim e dizer, irmã Derminda é uma bênção, mas quem acorda todo dia comigo é meu marido, a minha filha. Então, eles estão tendo essa mesma opinião. Essa é a minha maior preocupação. É a minha casa. A partir da minha casa. Porque às vezes a gente trabalha na igreja, se vira na igreja, faz tudo para o nosso pastor, mas se o nosso marido pede alguma coisa dentro de casa, eu não vou levar, eu não vou servir, eu não vou fazer. Por que não? Se a gente não consegue servir a nossa casa, aí o negócio está bem estranho, né? Então, a nossa mente, ela precisa ser renovada para vivermos a transformação. E começa lá dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os filhos, com o vizinho. Os nossos vizinhos sabem que a gente é crente? E eles sabem dá exemplo por quê? de cristão, isso, né? Que fama estamos tendo de uma pessoa generosa, de um conte comigo, de um se precisar eu estou aqui, de um bom dia, né? Um bom dia, um sorrisão, Sim, é verdade, é isso mesmo. Então, Jane, temos mais algum assunto para abordar? Vamos encerrar por aqui. Olha só como passou rápido. Meu Deus! Quanto tempo que deu, Gabriel? Olha só, gente. Gabriel, passamos do horário, né, Gabriel? Nós queremos. O Gabriel está nos bastidores aí nos ajudando. E o Gabriel é o fundador desse podcast, tá? Que Deus te abençoe. Ele que teve a ideia, sabe? Foi atrás Certamente foi o Senhor que colocou no coração do Gabriel, porque tudo que é para o bem é o Senhor que coloca no nosso coração. Ele já sonhou com isso, sabe? E aí coloca no nosso coração. Então, eu sempre digo assim, ó, presta atenção nessa coisa que está ardendo aí dentro do teu coração. Não é coisa da tua cabeça não, né? Não é coisa da cabeça não, é o Espírito Santo que está ali dizendo, ó, tu pode fazer isso, tu pode dar um jeito aqui, e vai indo, e o nome do Senhor é glorificado. É verdade, não desiste, Gabriel. Então, gente, nós vamos, né, encerrar essa edição. Daqui um mês nós nos vemos de novo, né, Jenny? Com a edição Mulheres. Queremos agradecer a todos e todas que